Se você, assim como eu, adora um filme de terror e quando vê que ele é baseado em fatos reais, fica ainda mais animada, vem comigo que essa história é de arrepiar. No estado de Rhode Island, na pequena Harrisville, uma história verdadeira deu vida a um filme. Mas pelos relatos dos moradores, a ficção não foi tão aterrorizante quanto o que eles viveram. Segundo Andrea, a filha mais velha de 5 meninas que escreveu a trilogia de livros contando a história da família, os produtores acharam mais prudente não mostrar tudo o que houve para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu em 1975, quando estreou o filme Tubarão, de Steven Spielberg, onde pessoas fugiram aos prantos do cinema, outras vomitaram e algumas até desmaiaram. Quer saber tudo sobre essa história? Então fica aqui comigo, que depois da vinheta eu te conto. A história da família Perron se tornou popular em 2013, quando deu vida ao primeiro filme da franquia Invocação do Mal. A Fazenda Verdadeira foi construída em 1746 pela família Arnold, que viveu, morreu e foi sepultada ali. Por cerca de 100 anos, eles viveram nessas terras. Ed e Lorraine Warren afirmam que essa investigação foi a mais assustadora, aterrorizante, convincente e importante de suas carreiras. Roger e Carolyn Perron, em busca de uma vida mais tranquila e saudável para a família, compram a Fazenda dos Sonhos numa terra de mais de 80 mil metros quadrados para que as 5 filhas possam brincar à vontade. Nessa fazenda ainda existiam plantações datadas de 1680, quando John Smith chegou a essas terras e colonizou o lugar. As filhas do casal, Nancy e Christine, dividiam um quarto. Cindy e April dividiam outro e Andrea, a mais velha, tinha o seu próprio quarto. Exceto nas noites em que suas irmãs corriam para o seu quarto, chorando, apavoradas de medo, pedindo para ficar com ela. Desde o primeiro dia em que se mudaram para casa, já pôde-se notar coisas estranhas. Mas normalmente, no meio da bagunça e da correria de uma mudança, você acaba deixando certas coisas passarem. E no dia em que eles estavam mudando para a fazenda, ainda estava tendo uma tempestade de neve para ajudar as coisas a ficarem mais difíceis. Andrea foi a primeira a entrar na casa com uma caixa, ajudando ao pai e à mãe com a mudança. A Carolyn estava em um cômodo com a April, que era muito pequenininha para ficar carregando as caixas, então ela ia ajudando a desembalar. A Andrea, quando passou pela cozinha, ela viu o Sr. Kenyon, que residia na casa antes deles comprarem, e como eles haviam ido até a fazenda várias vezes para visitar, para conhecer, eles criaram um certo vínculo com ele. As meninas gostavam muito dele e ele gostava muito das meninas. Quando a Andrea passou, ela notou que tinha um homem junto com o Sr. Kenyon. Ele estava encostado na parede, com um dos pés na parede, os braços cruzados, e encarando o Sr. Kenyon. Ela conta que cumprimentou, o Sr. Kenyon respondeu e o homem não respondeu.
O que ela fala é que ela notou que ele estava vestido com roupas muito estranhas. Ela chegou até a mãe e perguntou: "Ô mãe, quem é aquele homem que está junto com o Sr. Kenyon lá na cozinha?" E a Carolyn respondeu que não tinha ninguém, que o Sr. Kenyon estava sozinho. Daqui a pouco entra Nancy, Christine e Cindy, trazendo caixas e fazendo a mesma pergunta. A Carolyn responde a mesma coisa e começa a achar que as meninas estão tentando pregar uma peça nela. E acaba deixando passar. O Sr. Kenyon ainda estava na casa porque ele estava retirando seus últimos pertences. Bem, ela deixou passar naquele dia. Mas diante das coisas que começaram a acontecer, Carolyn, que já se interessava bastante por história, resolveu ir até a biblioteca da cidade e procurar alguns arquivos que falassem mais sobre aquelas terras, sobre aquela casa. Afinal de contas, era uma construção muito antiga, terras muito antigas, então ela quis descobrir o porquê delas estarem vivendo aquelas dificuldades na casa. Coisas como o relógio que parava às 5h15 da manhã todos os dias, telefone que levantava da base e depois voltava para a base, coisas assim que de início ela não se preocupou tanto. Porém, depois de dar uma investigada, ela se tocou de que devia ter feito isso antes de comprar a casa. A matriarca, senhora Arnold, se enforcou aos 93 anos no celeiro, nos estábulos que ficavam nos fundos da casa. O senhor Arnold, John Arnold, se enforcou no porão. E muitas outras vidas foram perdidas ali, como posso dizer, de maneira não natural. Houveram vários suicídios por enforcamento, por envenenamento, houveram muitos afogamentos. Na terra tinha vários lagos, riachos, também alguns homens. Eu não sei precisar a quantidade porque cada fonte entrega um número, então eu prefiro não falar, mas foram alguns que se perderam naquelas terras e congelaram até perder suas vidas. E teve também o desaparecimento de uma garotinha de 11 anos, a Prudence Arnold, que só foi encontrada alguns dias depois, sem vida, com sinais de muita violência, inclusive um tipo de violência que acontece muito com mulheres e meninas. Hoje em dia, a gente fica sabendo dessas coisas com mais facilidade por causa da tecnologia. Porém, esse tipo de problema social, essa doença, não é nova, não. Esse tipo de maldade já acontece de longa data. Fora coisas que já eram muito antigas, que não haviam sido nem registradas. Afinal, como eu contei sobre a plantação, o John Smith, que colonizou aquelas terras, ele chegou ali em 1680. Antes disso, não havia nada lá, nem cartório, nem prefeitura, enfim, muita coisa deve ter acontecido que não se pôde registrar. Então, vocês podem imaginar a carga de energia negativa que devia ter naquele pseudo-paraíso. E fazendo essas investigações na biblioteca, a Carolyn entendeu os avisos recebidos pelo vendedor da casa e pelo Sr. Kenyon no dia da mudança.
Os dois disseram para manter as luzes sempre acesas, principalmente à noite. No dia da mudança, quando ela ouviu isso, a Carolyn imaginou que fosse por causa das escadas da casa. Os quartos das meninas ficavam em cima, o banheiro no térreo, e elas precisariam descer as escadas se precisassem ir ao banheiro. E a casa cenográfica, vitoriana, linda, não tem absolutamente nada a ver com a verdadeira construção, lá datada de 1746. A escada é medonha. Parece que foi construída sem nenhum tipo de medição. Cada degrau tem um tamanho e os degraus mal cabem o pé. Eu tenho um pé pequenininho, imagino até que coubesse, mas eu vi a casa durante uma investigação paranormal. Tinha meninos e meninas e até o pezinho delas não cabia inteiro nos degraus. Então, faz sentido que a Carolyn tenha imaginado isso. Porém, o motivo era outro. Por causa da trilogia de livros que a Andrea escreveu, contando a história toda que eles viveram durante uma década naquela casa, os livros se chamam House of Darkness, The House of Light. São uma trilogia com o mesmo número, volume 1, 2 e 3. Foram feitos alguns vídeos, alguns mini documentários para divulgação dos livros. E durante essas filmagens, o Roger mesmo fala muito pouco. Por quê? Ele trabalhava com venda de joias, então ele viajava muito. Todos os eventos que aconteciam na casa, quem mais presenciou foi, antes de qualquer outra pessoa, a Carolyn. Ele mesmo, o Roger, ele não presenciou muita atividade, porque ele quase nunca estava na casa. Então, quando elas contavam para ele as coisas que estavam acontecendo, ele meio que nem acreditava. No início, as aparições eram até amigáveis. As meninas contam que uma exalava um odor muito gostoso de flores. Tinha uma outra que, quando elas iam se deitar, dava beijo de boa noite nas meninas. Elas ouviam vozes de criança, risada de crianças. Tinha um em especial que elas gostavam bastante. Chamam de Manny. Eu não sei se ele se apresentou, se elas o apelidaram assim. Quando elas brincavam, principalmente no quintal, ele ficava sempre observando. E quando elas faziam alguma graça ou quando caía, ele sorria para elas. Com o passar do tempo, as risadas de criança começaram a se tornar choro. Inclusive, elas ouviam com muita frequência a voz de uma criança berrando, chorando pela mãe, pedindo, chamando a mãe. E isso muitas vezes acontecia durante a noite. Então elas tinham dificuldades até para dormir. A April, a caçulinha, ainda era muito novinha e não tinha idade para ir para a escola. Então ela passava o dia todo com a mãe em casa. A Carolyn, vira e mexe, ouvia ela conversando, mas imaginava que ela estava contando alguma história lá durante a brincadeira dela. Num determinado dia, a Carolyn notou que era realmente um diálogo, mas ela só ouvia a voz da April. Então ela resolveu dar uma espiadinha. Quando ela chegou no cômodo em que a April estava, ela viu uma mão brincando com um carrinho.
sabe, fazendo movimentos assim de ir pra frente e pra trás. E ela falou: April, com quem você tá falando? Daí ela disse: com esse menininho aqui, mãe. Mas a Carolyn só enxergava a mão. Elas ouviam muitos barulhos também vindo da cozinha. De outro cômodo, conseguiam ver que alguns objetos meio que voavam, mas não com agressividade, como se uma pessoa invisível tivesse carregando um prato, talher, panela. Elas ouviam a cadeira sendo arrastada e depois arrastada de volta, como se alguém estivesse sentando, mas não tinha ninguém. Engraçado até que elas brincavam, porque às vezes a vassoura fazendo barulho e elas iam ver, a vassoura estava num lugar diferente e tinha um montinho de lixo e a cozinha realmente estava varrida. Mas infelizmente essas entidades mais amigáveis não duraram muito tempo. Logo as coisas pioraram e muito. Uma das primeiras manifestações mais hostil foi a porta principal da casa batendo com tanta força que a casa vibrava. E depois outras portas também abriam, fechavam, às vezes elas congelavam, essa palavra mesmo que elas usaram, porque se ela tivesse fechada você não conseguia abrir e se ela tivesse aberta você não conseguia fechar de jeito nenhum. E depois, quando elas davam as costas, a porta batia de novo. E daí pra frente as coisas foram só piorando. As meninas acordavam durante a noite com puxões de cabelo, com a perna sendo puxada. Isso foi muito bem retratado no filme. Elas contam que era exatamente daquele jeito. Às vezes os puxões eram tão violentos que elas chegavam a cair no chão. Uma dessas entidades cruéis em particular, as meninas falam que nunca vão falar pra ninguém o que ele fazia, mas que era a pior das barbaridades. Por causa dos livros, Andrea dava bastante entrevista. E em uma das vezes, quando questionada por um repórter, ela quase deixou escapar. Aí ela se conteve e disse o seguinte: o que eu posso falar a respeito disso é que era uma entidade masculina e o que ele fez com 5 garotinhas é uma abominação. Assim como foi contado no filme, acredita-se que a entidade mais cruel daquela casa chamasse Batsheba. Quem foi Batsheba? Uma mulher que nasceu em 1812. Naquela época casava-se muito novinha, né? Mas eu não tenho dados da idade. A Batsheba casou-se com Judson Sherman, que era um riquíssimo fazendeiro que adquiriu aquelas terras depois do fim da linhagem dos Arnolds. Segundo historiadores, a Batsheba sempre foi muito cruel. Quando os criados cometiam algum tipo de erro, faziam alguma coisa diferente do que ela queria, ela batia, ela deixava eles passando fome, às vezes até por dias. E esses mesmos historiadores disseram que ela foi pega em flagrante pelo marido Judson, sacrificando o próprio filho em adoração a Satã. Quando o Judson pega ela naquela cena, ela solta o bebê
sai correndo, sobe em uma árvore, declara o seu amor ao capiroto, coloca a corda no pescoço, que inclusive ela já tinha deixado amarrada, e pula. Na verdade, existem várias histórias a respeito de Betseba, inclusive que ela estava trabalhando na casa, cuidando de uma criança, e que esse bebê que ela matou não era dela. No laudo, a causa da perda da vida do bebê foi um objeto pontiagudo. Uns falam agulha de tricô, outros falam que era alguma ferramenta, enfim, era um objeto pontiagudo que foi inserido na nuca do bebê e atravessou o cérebro. Porém, o que a Batseba estaria fazendo trabalhando naquela casa, se ela era casada com o proprietário daquelas terras? E nesses 80 mais, na verdade, né, mais de 80 mil metros quadrados, não existia outra residência. Então, é aquela velha história, né? A gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto. E outra, nos registros só há dados do nascimento de um filho do casal, que é o Herbert Sherman, que provavelmente o bebê com quem ela fez essa maldade. Uma outra curiosidade é que no atestado, na certidão de óbito de Betseba, data de 1849. Então, assim, ela realmente viveu muito pouco e casava-se cedo, né? Como eu disse. E na lápide dela está 1885. Provavelmente, por causa da abominação que ela fez, ela deve ter sido enterrada de qualquer jeito, e depois talvez um parente mandou que fizesse uma lápide para colocar no túmulo dela. O falecimento dela foi em 1849. E um outro detalhe, no laudo do legista, ele fala que nunca viu tamanha bizarrice. Mesmo que até tirarem ela da árvore, levarem para o hospital e ela ser levada para o necrotério, ela já estivesse em processo de rigor pós-mortem, o legista diz que aquilo não era natural, não era desse mundo. Ela estava petrificada, não estava rígida. A gente sabe que antigamente esse negócio de data era uma coisa muito complicada. Às vezes nascia uma criança, não era registrada no dia, ou às vezes demoravam até mais de um ano para registrar. Então a criança tinha uma determinada idade natural e no documento ela tinha uma outra idade. Talvez realmente tenha sido isso que aconteceu com a data do falecimento da Batseba. Uma das lendas, que inclusive eu acho até que faz parte daquela primeira que eu falei, que ela trabalhava na casa, conta que ela teve 5 filhos e que nenhum deles viveu até os 4 anos de idade, porém não há registro nenhum a respeito disso. Então, aquilo que não está documentado é complicado da gente afirmar. E antes dela se julgar, depois de já ter colocado a corda no pescoço, ela, além de declarar o amor dela a quem não devia, ela também amaldiçoa qualquer um
que venha a possuir aquelas terras que são dela. Antigamente também existia muito disso, as pessoas eram extremamente apegadas a bens materiais, elas eram muito materialistas, brigava-se por herança, matava-se por herança, e enfim, ela achou que porque um dia ela foi dona daquilo, que depois que ela partisse, ela ia continuar sendo a dona. Por aí a gente já tira uma ideia do quão problemática ela devia ser. Depois do lançamento do filme em 2013, quando a história se tornou realmente popular e muitas pessoas têm interesse nesses assuntos, sabe-se que a lápide dela foi depredada várias vezes. Fãs, do filme meio alucinados, a gente sabe que são as pessoas que bitolam mesmo, quebravam, iam, reconstruíam, eles iam e quebravam de novo, até que os restos mortais delas foram retirados daquele local, levado para um outro lugar, para que as pessoas parassem de fazer isso. Afinal de contas, muito tempo já tinha passado e esse tipo de coisa não se faz, Eu sempre gostei muito desses assuntos, Quando eu era pequena já ficava ouvindo conversa dos adultos que contavam, histórias de terror, e tinha-se muito tabu, muitas lendas, mas eu nunca fui depredar lápide de ninguém, jamais faria isso. Pra mim isso é coisa de gente louca. Dentro, desses estudos, eu descobri que a comunicação entre os planos, porque eu creio sim que exista algo após a morte do nosso corpo, que a nossa alma não é simplesmente uma fumaça que evapora, e pode haver comunicação, porém não é algo assim tão simples, Você não vai chamar uma pessoa que faleceu para sentar na mesa tomar um cafezinho com você. Mas cientistas descobriram, através de ondas de rádio, daquelas estáticas, sabe? De quando você está tentando sintonizar uma rádio. O pessoal mais novo talvez não saiba muito bem o que é isso, Mas a minha geração sabe. Conseguiam captar algumas mensagens. Porém, ninguém sabe dizer com propriedade, essa é a minha opinião, o que acontece do lado de lá. Quem é que se comunica? Porque assim como existem pessoas boas, pessoas ruins, existem pessoas que fazem brincadeiras que elas sabem que vão magoar pessoas que elas gostam, mas sei lá, alguma coisa as força aquilo. Pra mim também é uma doença, porque você sabe que se você falar aquilo pra pessoa vai magoar, e mesmo assim você fala, normal não é. Quem garante que no plano de lá as coisas também não sejam assim? Então, pode ser que hajam sim espíritos chamados de zombeteiros que enganam as pessoas aqui, que acham engraçado, se divertem com o sofrimento das pessoas que ficaram aqui e perderam entes queridos. E existe também os chamados espíritos não humanos, que vulgarmente são conhecidos como demônios, que se fazem passar por alguém que a gente perdeu para nos enganar e de repente até nos induzir
a fazer coisas que vão prejudicar o nosso karma. No filme Invocação do Mal, a família Perron é retratada como uma família agnóstica, uma família que, né, não tem religião, que não é muito de orar, não tem muita fé, porém são pessoas boas. Mas Andrea afirma que eles são e sempre foram católicos e frequentavam sim a igreja e que nunca deram as costas para a igreja. Pelo contrário, a igreja deu as costas para eles. Quando o pároco soube o que estava acontecendo com a família, porque a conversa corre, né? Eles precisavam ir para a cidade para fazer compras, as meninas estudavam na cidade. Ele gentilmente pediu para que eles parassem de ir à igreja e procurassem frequentar uma outra paróquia. E também as meninas tiveram problemas na escola. O diretor chamou a Andrea na sala dele, que apesar de ter apenas 12 anos, era a mais velha das irmãs, e ele disse que se mais um pai de aluno aparecesse na escola reclamando que o aluno estava com medo por causa das histórias que elas contavam que acontecia na casa delas, que elas seriam expulsas da escola. Então, que judiação, né? Eles passando por todo aquele problema, por toda aquela dificuldade, elas não podiam nem sequer conversar com os amiguinhos. Quanto ao fato de no filme eles serem retratados como agnósticos, Andrea conta que a Carolyn ficou muito chateada com isso. E ela disse que a Carolyn, no set de filmagens, ficou chateada com isso, desaprovou, e ficou chateada também com a saia que a atriz que a interpretava estava usando. A Carolyn disse que nunca usaria uma saia tão horrorosa como aquela. Então, assim, né, depois que passou tudo, deu até pra ter um pouco de bom humor. Normalmente a vida da gente é assim, né? Às vezes a gente passa por tragédias e depois que a gente consegue se recuperar, se reerguer, algumas coisas até viram piada. Um dia, não muito distante de hoje, esses assuntos eram realmente um tabu. E as pessoas acreditavam em tanta coisa, né? Ai, mau agouro, se a coruja piar, alguém da família, né, vai falecer. Ai, era tanta barbaridade. Com o tempo as coisas estão melhorando, porque ainda se ouve, principalmente quem mora no interior, alguns desses absurdos. O Roger, ele tinha um irmão que trabalhava no Vaticano. O nome dele era Eugene. E um dia ele foi visitar a família. O Roger não queria que falassem nada para ele, mas a Carolyn disse que ia falar sim e ainda ia pedir para ele que, se fosse possível, eles precisavam de ajuda. E foi o que ela fez. Depois de alguns dias, chegou um carro preto lá na fazenda. Desse carro desceu um padre dizendo que era amigo de Eugene e que tinha ido lá pedido dele. Então a Carolyn chama ele para entrar e ele pergunta se pode andar pela casa. E é claro que ela autorizou. Tudo que ela queria era que um especialista pudesse ajudá-los. Afinal de contas, conforme as coisas foram piorando para valer. A Carolyn vivia machucada.
ela tinha muito medo de fogo. E eles descobriram isso, ou a Batsheba descobriu isso, e como ela era a predominante lá, obrigou os outros a maltratarem a Carolyn até com isso. Uma noite, a Carolyn acordou assustada e quando ela abriu os olhos, em volta da cama dela tinha vários seres com tochas na mão, aquelas tochas compridas, e eles batiam aquilo no chão. E ela tentava acordar o Roger e o Roger não acordava de jeito nenhum. E aí no dia seguinte, ela sempre acordava com marca de queimadura ou com hematoma. Enfim, o padre, com um terço nas mãos, andou por toda a casa, sempre rezando. Quando ele saiu, que ele foi se despedir da Carolyn, ele, com muito pesar, falou para ela que infelizmente aquela casa não podia ser limpa. Imagina a situação dela, das meninas, né, vendo um padre do Vaticano falar uma coisa dessas e ir embora, e você não ter dinheiro para comprar uma outra casa e ter que ficar convivendo com aquilo. A Carolyn disse que ela nunca imaginou que espíritos, que fantasmas, espectros, enfim, pudessem causar ferimentos físicos. E como as atividades lá foram piorando gradualmente, elas acabaram que, mesmo sofrendo, se habituando com aquilo, porque tinham gastado todas as economias naquela fazenda e não tinham para onde ir. E a pessoa mais atacada da família era a Carolyn. Inclusive, depois de algum tempo, outras coisas foram levando a família a acreditar que a Batsheba tinha nutrido algum tipo de sentimento pelo Roger e tinha raiva, tinha ódio. Ela queria eliminar a Carolyn, porque além dela ser muito agredida, quando o Roger estava em casa, coisa rara, os equipamentos simplesmente paravam de funcionar, obrigando o Roger a descer para o porão. Que as ferramentas, bancada de trabalho, ficava sempre no porão. E o Roger conta que ele detestava, ele fazia de tudo para fugir daquele porão. Só que ele sentia uma força atraindo ele para o porão. E uma das vezes que ele desceu, ele sentiu uma mão acariciando as costas dele. E ele não conseguia fugir daquilo, sair do lugar. Ele conta que foi como um assédio mesmo. E quando ela partiu, ela disse que nunca ia permitir que outra mulher fosse senhora daquelas terras. Eu acredito que é o que ela estava tentando fazer, porque a Carolyn começa a apresentar mudanças físicas. Ela passa a falar inglês mais antiquado, mais formal. Ela passa a usar roupas antigas. Ela parou de comer, emagreceu muito, muito. E envelheceu assim, parecia que dezenas de anos. Então, devagarzinho, a Batsheba estava tomando conta dela.
queria provavelmente voltar a ser senhora das suas terras e pegar o Roger para ela. Outra pessoa da família que também sofria muitos ataques era a Cindy. A Cindy, ela passou por uma cirurgia quando bebê, quando ela tinha 2 meses. Não falam a respeito do que é a cirurgia. Eles são uma família que, apesar de ter escrito os livros, são bastante reservados. Porém, a Cindy chegou a parar de respirar, o coração parou de bater durante a cirurgia. Então ela foi declarada morta, mas conseguiram fazer aqueles procedimentos de ressuscitação e ela voltou. Obviamente ela não tinha lembrança nenhuma daquilo, mas o que se sabe é que todas as pessoas que já passaram por experiência extracorpórea, que tem essas experiências assim, né, de coma, de cirurgia, de morrer, de ser ressuscitado, elas ficam mais sensíveis ao outro plano, como se para ela tivesse uma ponte e fosse mais fácil atravessar. Então a Cindy também era, pobrezinha, bastante agredida. Uma outra coisa que acontecia com bastante frequência, que depois elas acabaram até desistindo, e o filme também retratou isso muito bem, eram os quadros da família que ficavam na parede, que vira e mexe eram todos jogados no chão. Se fosse um quadro de paisagem ou algo do tipo, não tinha problema. Mas se fosse da família, eles eram arremessados no chão. Até que cansaram, guardaram numa caixa e nem penduraram mais. E a Carolyn nessa situação, todo mundo muito preocupado com ela. Um belo dia, ela fala pro Roger que tá com fome. Então o Roger pede para Andréa preparar alguma coisa para a mãe. Andréa larga os cadernos, os livros, ela devia estar fazendo, né, tarefa da escola, e ela corre para fazer alguma coisa para a mãe comer. Enquanto a Andréa tá lá preparando algo, enquanto a Carolyn tá lá na sala de jantar esperando, ela resolve colocar mais uns gravetos na lareira. Coisa também um pouco estranha, afinal de contas a Carolyn tinha muito medo de fogo. Quando ela tá recolocando a grade, ela ouve umas risadas de criança atrás dela e ela se vira para olhar. Quando ela olha, ela vê um cenário completamente diferente do que é a casa dela. Ela diz que vê uma mesa muito antiga e em volta dessa mesa algumas crianças correndo e rindo. Do lado da lareira tem uma mulher em pé e sentados à mesa tem 2 homens. Um desses homens cutuca o outro com o cotovelo e aponta para Carolyn. Ela diz que naquele momento ela teve a certeza de que eles estavam vivendo num portal. Para aqueles 2 homens sentados à mesa, ela era o fantasma, ela era a coisa esquisita ali. Eles viveram todos esses tormentos na casa por 3 anos, até que um dia aparece uma Kombi na fazenda, desce dessa Kombi alguns jovens e eles perguntam quem é a senhora Carolyn Perron, e ela pergunta quem gostaria de saber. Aí eles falam: nós somos os estudantes de demonologia do colégio lá da cidade e a senhora ligou pedindo a nossa ajuda e a gente veio para tentar ajudar.
E ela fica sem entender nada, porque ela fala que ela não fez ligação nenhuma pedindo ajuda para ninguém. Mas que ela ficava muito grata se eles pudessem ajudar. Provavelmente alguém que viu o sofrimento deles deve ter feito essa ligação, não quis se identificar. Enfim, os meninos entram na casa, dão uma olhada e ela fala que eles praticamente saem correndo de dentro da casa e falam para ela: senhora Perron, a gente não pode fazer nada, mas a gente conhece quem pode ajudar. E então eles entram em contato com Ed e Lorraine Warren. Eu acredito que se você tá aqui no meu canal vendo esse vídeo, você já ouviu falar de Ed e Lorraine Warren. Ed, ele, quando criança, tinha uma sensitividade e foi, acho que, podado pelos pais. Mais tarde, ele estudou, se formou em demonologia. E a Lorraine era uma sensitiva, uma médium muito poderosa. Existem pessoas que não gostam dos dois. Eu, particularmente, sou super fã. Obviamente, eles não conseguiram resolver todos os casos. Porém, eles eram extremamente respeitados até pelo Vaticano. Eles trabalhavam, prestavam serviço para o Vaticano. Quando chegava aos ouvidos do Vaticano que tinha alguma família sofrendo com algo desse tipo, eles contratavam Ed e a Lorraine para que fossem fazer a investigação para ver se realmente era possessão, porque existiam vários poréns. Às vezes era possessão, às vezes era problema mental, às vezes era problema psicológico. Então o Ed e a Lorraine, eles passavam uns dias fazendo investigações para ver se realmente a igreja, o Vaticano, mandaria um exorcista. Porque não era simples assim, falar, minha casa tá possuída, ou fulano lá tá possuído e pega um exorcista. As coisas não eram assim, era tudo muito burocrático, tudo muito rígido. E também tem uma certa polêmica a respeito do terceiro filme da franquia Invocação do Mal, que se vocês quiserem é só me pedir que eu faça um outro vídeo. Não cabe agora, a gente vai mudar totalmente de assunto e o vídeo vai ficar imenso. Porém, eu acho que as pessoas que julgam o Ed e a Lorraine por causa dos filmes deviam analisar melhor a história verdadeira sobre aquela situação antes de sair falando asneiras. Afinal de contas, a Andrea mesmo fala que os produtores, os roteiristas pegaram os livros dela, pegaram as anotações da Lorraine e criaram uma terceira história para contar no filme. Então, quer dizer, você vende os direitos da sua história e os roteiristas, os produtores, eles vão fazer o que eles querem com aquilo. Então, muitas dessas acusações que são feitas contra os dois é absurda. Sem contar a quantidade de gente que eles conseguiram ajudar. Alguns não foi possível, mas eles ajudaram muita gente. Eles foram ingênuos a ponto de passar o telefone da própria casa deles para que pessoas que estivessem sofrendo, sendo oprimidas por forças que elas não entendessem,
para ligar que eles iam ajudar. E assim que esses estudantes entraram em contato com os dois, eles não hesitaram. Vamos ajudar sim. Mas a Lorraine, não sei por que motivo, ela não fala, não tem registro. Ela achou melhor esperar até o Halloween, até o Dia das Bruxas, que é quando o véu entre os dois planos fica tão fino que aumenta muito as atividades, facilita muito a comunicação. Isso também é assunto para um outro vídeo, tá? A gente pode falar, sim, do significado do Halloween, que não é só uma festa para criança se empanturrar de doces. E, enfim, eu acredito que se tivesse sido passado para eles exatamente tudo que estava acontecendo lá na casa, eles teriam ido antes, porque a Lorraine saberia que ali naquela casa, se é que algum dia existiu algum véu, já não existia mais. Então eles vão. Ed, Lorraine, 2 assistentes e um padre. Quando eles entram na casa, tinha-se o costume de as damas primeiro, né? Existia muita gentileza. A Lorraine entra pela porta da cozinha e ela coloca a mão na cabeça e segura no fogão como se estivesse tendo um mal súbito. E o Ed fala para eles esperarem. Com certeza ele já sabia o que aquilo significava. Aí quando Lorraine consegue se recompor, ela fala que a entidade maligna predominante daquela casa chama-se Batsheba. E não havia como a Lorraine saber a respeito disso, porque todos os registros sobre essa história estavam em Harrisville, que era uma cidadezinha. Os estudantes alegam não ter dito nada. Não foi uma coisa assim tão rápida como pareceu no filme. Eles passaram dias, acho que até semanas lá, para investigar o terreno, tentar fazer o máximo que eles pudessem fazer. Afinal de contas, as atividades não eram só dentro da casa. Isso que aconteceu quando a Lorraine entrou na casa fez com que eu tivesse ainda mais certeza de que aquela teoria que eu falei que acreditava ser a certa sobre a Batsheba era realmente a verdadeira, a não teoria, né? A história mesmo. Enquanto eles estavam lá na casa, a Cindy sofreu um ataque violento. Durante a noite ela começou a gritar, todos subiram para ver. A cama onde ela dormia estava levitando, não era nenhum absurdo assim, igual alguns filmes mostram, eram alguns centímetros do chão, o suficiente para a cama balançar e apavorar a menina, porque a Cindy era um pouquinho mais velha que a April. E a Cindy conta que a partir daquele momento e durante todos os 7 anos que eles viveram naquela casa, depois daquele dia, ela ouvia vozes, na verdade, sussurrando na cabeça dela: existem 7 soldados enterrados nas paredes. Guarda essa informação que mais pra frente vocês vão entender. O que aconteceu na casa, bem diferente do filme, não foi um exorcismo. Afinal de contas, o padre que estava lá não era exorcista, então não havia como fazer um exorcismo. Foi, na verdade, uma sessão espírita na tentativa de se comunicar com alguma daquelas entidades que estavam na casa para tentar
ajudar as entidades e a família principalmente, porque se as entidades ainda estavam lá, obviamente elas não estavam em paz também, e também precisavam de ajuda, até mesmo a Batsheba, porque muitas vezes a pessoa não era má porque ela queria, de repente era só aquilo que ela conheceu na vida dela, como eu contei já no vídeo sobre São Cipriano. Então, essas entidades podiam também estar querendo seguir o caminho delas, porém já fazia tanto tempo que elas tinham se perdido. Durante essa sessão espírita, a Andréa teve certeza de que ela ia perder a mãe dela. Ela fala que de todos os 10 anos que eles viveram naquele lugar, aquela noite foi a mais aterrorizante. A Carolyn, que já estava começando a ser possuída, durante a sessão começou a se contorcer para trás. E a Andréa fala que na cadeira ela foi virando quase que uma bola para trás, dava para ouvir os ossos dela estalando. E depois disso, a cadeira dela levantou até a altura da mesa e a Carolyn foi arremessada para outro cômodo. Mais tarde, eles fizeram a medição e deu aproximadamente 6 metros. Quando a Carolyn caiu, ela bateu a cabeça com tanta força que todo mundo ouviu o barulho da pancada. O Roger levantou imediatamente e correu para socorrer a esposa. E o Ed segurou ele pelo braço. O Ed, com décadas de experiência, agiu pelo reflexo. Ele sabia que se a Carolyn tivesse desacordada ou Deus o livre perdido a vida, a entidade que estava tentando dominar ela ia dominar o Roger. E o Roger era fisicamente muito mais forte do que a Carolyn. Então o estrago seria ainda maior. Só que o Roger, no impulso de querer salvar a esposa, ele deu um soco no Ed, chegou a quebrar o nariz do Ed. E aquilo tudo apavorou tanto eles que eles expulsaram os Warren, o padre e os ajudantes que estavam lá. Depois eles conseguiram se entender, porque o Ed e a Lorraine nunca desistiu deles. Tava sempre ligando, perguntando como vocês estão, precisam de ajuda. Só que eles não queriam passar por aquilo de novo, porque eles tinham medo. E é natural. O erro foi ter expulsado eles da casa naquele momento. Só que eles eram leigos, eles não sabiam que quando uma entidade está diante de pessoas que podem rebaixá-las, que pode expulsá-las, elas vão ficar mais agressivas antes de serem completamente dissuadidas daquele intuito de perturbar a família. Então, deu certo, não quiseram tentar novamente. Muito compreensível, afinal de contas foi assustador para todo mundo. Os Perron viveram nessa casa até 1980, que foi quando eles conseguiram juntar um dinheiro para ir embora. Afinal de contas, eles não conseguiam nem vender a residência. E durante todos esses anos que eles viveram lá, eles ouviram inúmeras histórias, inclusive de que teve um pastor que morou com a família naquela casa e que esse pastor nunca relatou nada para ninguém de ter vivenciado algum tipo de experiência
paranormal. A gente não sabe se não vivenciou, se não quis relatar. E ouviram também sobre o locador do Sr. Canyon. Ele comprou a casa para ele morar, contratou um empreiteiro para fazer umas reforminhas, e no primeiro dia, quando o empreiteiro começou a mexer na casa, ele saiu correndo, largou para trás ferramentas, até o carro. Parece que um parente foi buscar o carro porque ele disse que nunca mais colocaria os pés naquela terra. Obviamente, o rapaz que tinha comprado a casa para morar também não teve coragem de morar lá e alugou para o Sr. Canyon. Depois da estreia do filme, a casa passou a ser muito procurada por curiosos, por investigadores paranormais, especialistas, amadores, e acabou sendo vendida. Eu não sei se em 2013, quando estreou o filme, a casa ainda pertencia aos Perrons. Quem comprou a casa foi um casal de investigadores profissionais, o Corey e a Jennifer Heisen. De início, eles pretendiam morar lá. Acredito que, por causa das atividades, eles resolveram abrir a casa para visitação. Afinal de contas, eles não devem ter investido pouco na casa, porque depois do filme ela deve ter passado a valer muito mais. Então, eles precisavam mesmo arrumar um jeito de fazer uma grana com isso. Foi por causa disso que eu falei para vocês que eu tive acesso ao interior, quer dizer, a ver o interior da casa e sabia tantos detalhes a respeito daquela escada pavorosa. O Corey conta que um dia o Roger apareceu lá para visitar. Na verdade, praticamente a família toda ainda voltava para visitar a casa. Só não a Carolyn e a Cindy, que foram as que mais sofreram lá. Bom, agora eu tenho minhas dúvidas, né? Se eles alugaram ou venderam a casa. Eu só sei que a Nancy se ofereceu para ficar junto com os novos moradores na casa em troca de comida. Ela trabalharia de graça. E a Andrea fala também que ela, né, tinha arrumado um namoradinho lá na cidade. Então, talvez por isso ela quis ficar na casa. E nessa conversa entre o Corey, que tinha acabado de comprar a casa, e o Roger, o Roger entrou no assunto dos 7 soldados. O Corey achou aquilo meio estranho porque naquela época as casas, elas não eram construídas de tijolos, ela foi construída de taipa, que é uma estrutura de madeira que depois vai sendo preenchida por uma massa de barro, um barro argiloso, misturado com crina de cavalo ou com grama seca. Então não dava para enterrar ninguém assim dentro dessas paredes. E se tivesse enterrado, as pessoas iam escapar dali. Vocês já devem ter ouvido falar sobre um castigo que chama emparedado. Era muito usado para castigar mulheres adúlteras, ladrões. Colocava-se a pessoa encostada ou amarrada ou desacordada numa parede, construía uma outra parede e deixava a pessoa viva ali dentro até ela definhar de fome, de sede e morrer. Tudo bem que
isso era um castigo para quem tinha feito coisa errada, mas é por isso que eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam, nossa, o mundo tá perdido. Não, o mundo não tá perdido. Se você estudar um pouquinho de história do mundo, você vai ver que mesmo com as crueldades de hoje, as pessoas de hoje estão um pouco mais esclarecidas, mais evoluídas. Acontece que hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem internet, então as informações chegam pra gente extremamente rápido, coisa que não acontecia há algumas décadas atrás, antes mesmo da televisão, do rádio. Como é que a gente ia ficar sabendo o que acontecia em outra cidade? Difícil, né? Enfim, voltando para a história dos 7 soldados, que eu falei para vocês prestarem atenção naquele detalhe que mais para frente eu explicaria. O Roger mostra para o Corey um muro de contenção. Casa feita de taipa, 1700. Ali já era 2019. Obviamente que teve que fazer alguns reforços para manter aquela casa em pé. E o Roger falou pro Corey que ali, naquele pedacinho ali das terras, aconteciam algumas coisas esquisitas. Foi isso que ele relatou. Como o Corey tinha um poder aquisitivo melhor, vive em uma época com mais tecnologia, tinha vários investigadores querendo desvendar todos os mistérios daquele lugar, então eles conseguem passar um radar de penetração naquelas terras, principalmente nos lugares onde os Perron contaram que tinha mais atividade. Eles realmente encontraram coisas estranhas ali perto do tal muro de contenção e foram rapidamente cavar. Nesse dia em que eles passaram o radar, até o Nick Groff estava presente na casa. O Nick Groff, ele é atualmente o investigador paranormal mais famoso dos Estados Unidos. Ele tem inclusive um programa de TV, porque ele realmente é muito reconhecido e assediado, enfim, ele é um superstar lá. E ele estava nesse dia. Ajudou todo mundo que estava lá, foi catando pá, foram cavando. E surpresa, 7 covas, cada uma com um caixão dentro. O que estava dentro já estava totalmente, deteriorado, então não dava para se ter certeza se eram soldados. Porém, o que eu vou te contar agora nos leva a crer que realmente eram soldados. No ano de 1675, começou a guerra pela independência americana. 4 de julho, tal, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Os Estados Unidos pertencia à Nova Inglaterra, que era liderada pelo rei Filipe. Ali naquelas terras teve a batalha mais sangrenta já datada por historiadores. A gente sabe, infelizmente a gente está vendo hoje que a guerra não dura 2, 3 dias. Infelizmente é um sofrimento de anos. Então, imagina a quantidade de sangue derramado naquelas terras que eram medievais. E essas coisas de sobrenatural
Eu particularmente, embora acredite, eu não dou muito crédito a pessoas que falam sobre esse outro plano com toda a propriedade. Por quê? Porque eu acho que só quem foi, quem tá lá e quem voltou com plena clareza saberia dizer. Tudo bem que hoje tem, né, essas comunicações via rádio, porém são comunicações assim bem limitadas e você não tá vendo quem tá do outro lado falando com você. Mas existem uma série de coincidências que não tem como a gente negar. A Andréa ganhou um quadro quando ela fez 13 anos de um gatinho branco. Ela conta que no decorrer de toda a vida dela, porque eles viveram lá até 1980, ela tinha 22 anos. Ela trabalhou por 30 anos numa empresa, foi quando ela sentiu que estava na hora dela contar a história. Aí ela pediu demissão e se dedicou completamente aos livros. Então, quer dizer, passaram-se 40 anos, até que os livros viraram best-seller e os produtores da Warner procurou a família. Muito tempo se passou. Quando o Ed e a Lorraine estiveram lá, não foi filmado, não foi tirado foto, então era impossível que eles se lembrassem do quadro, de todos os detalhes. Então, no decorrer de todos esses anos, a Andréa conta que ela viu milhares de imagens de gatinhos brancos fofos. Porém, ela nunca encontrou um idêntico ao que ela tinha. E os produtores colocaram no quarto dela, no filme, um quadro idêntico, sem sequer saberem da existência daquele quadro. Um outro detalhe, quando eles mudam para casa, no filme, você vê a Cindy, que já tinha, né, uma espiritualidadezinha assim aflorada, pendurando aquele sino dos ventos. De novo, o que a menininha, a atriz, pendura na casa cenográfica é idêntico ao que a Cindy pendurou lá nos anos 70, quando eles foram morar naquela casa. Aí eu pergunto, coincidência mesmo? Voltando para a cena que no filme é um exorcismo, a Andréa conta que ela estava sentada junto com a Lorraine e a Lorraine ficou muito, muito chateada com aquela cena, porque ela falou que o Ed, ele respeitava demais os profissionais exorcistas e que ele nunca iria se meter a realizar um exorcismo porque ele não era qualificado para aquilo. A faculdade de demonologia que ele fez dava a ele o direito de auxiliar, não de executar um exorcismo. E a Lorraine fala que o respeito dele era tamanho que ele nunca iria fazer um exorcismo. Tem também uma história que é de antes de tudo isso, de antes dessa casa em Harrisville, quando eles ainda moravam em Cumberland. O Roger chegou em casa com uma cachorrinha, uma filhotinha. E as meninas ficaram todas alvoroçadas, que a Lorraine também ficou muito feliz. Inclusive, quando eles se mudaram para a fazenda, eles tinham 2 gatos e 2 cães, que eles não conseguiam fazer entrar
entrar na casa de jeito nenhum. Mas nenhum teve, assim, a morte trágica que nem a da cachorrinha no filme. A Lorraine pega essa filhotinha no colo e fala: uma cachorrinha tão linda, tão especial como essa, não pode ter um nome qualquer, um nome comum. Então ela vai se chamar Batsheba. Outra coincidência? A Lorraine gostava muito de história. Batsheba é o nome de uma cidade que fica em Barbados. Mas é uma coisa tão incomum, é uma cidade tão pouco conhecida, que eu penei para descobrir a origem do nome Batsheba. Então, como que a Lorraine ia saber naquela época lá, enfim, sei lá. Eu acho sim que tá tudo ligado, tudo uma roda, um círculo. Bom, eu vou ficando por aqui. Essa foi uma pesquisa incrível. Se eu contar para vocês que eu tô gravando pela terceira vez esse vídeo, primeiro eu tinha comprado um microfone de lapela que gravou só os primeiros minutinhos do vídeo e o resto eu fiquei falando que nem uma bocó e não gravou nada. O segundo vídeo aparentemente tinha ficado super bacana. Quando eu fui editar, apareceu um monte de problema. Uma hora eu tava enquadrada no meio da câmera, depois eu tava num canto, depois eu tava assim, a ponto de eu não conseguir editar. Eu fiquei dias tentando e eu não consegui editar. Minha mãe ainda falou pra mim: se você for mexer com esse vídeo, faça uma oração, porque dependendo de com que a gente tá mexendo, do que a gente tá falando, de repente, né, um pouquinho de respeito realmente cai bem. Foi extremamente cansativo, obviamente, né? Um já é, imagina 3. Mas foi bom porque eu pude ir aperfeiçoando, porque eu queria trazer para vocês, assim como eu, quando consumo esse conteúdo, quero a maior quantidade de fatos possível. E também eu queria honrar a família Perron, que ficou 10 anos sofrendo para que hoje essa história tão maluca possa ser contada. E é óbvio que eu não vou conseguir, por mais longo que o vídeo fique, contar toda a história em um único vídeo. Então eu tentei resumir o máximo que eu consegui, contando só realmente coisas interessantes, coisas que faziam sentido para a história. Afinal de contas, essas terras remontam milênios, então não dá mesmo para falar tudo. E não vou abrir a boca para falar bobagem para vocês. Tudo que eu falei aqui foi muito bem pesquisado, de várias fontes, porque uma história complexa como essa, você não pode ouvir um só, né? Então, eu acho que eu consegui entregar uma coisa bem esclarecedora. Muito obrigada, mesmo, por mais uma vez vocês ficarem aqui comigo.